Bem, pessoal, boa tarde. Então, a aula de hoje é sobre a introdução do histórico, taxonomia e sistemática biológica e zoológica. Observação e definição. Basicamente, a classificação dos seres vivos, ela depende da observação, né? A definição e descrição dos elementos a serem classificados. Você não tem como classificar algo que você não observou e que não está definido. Você não tem como delimitar, né? A partir da observação, da delimitação das características daqueles indivíduos, você tem como diagnosticar. A diagnose é uma forma de você separar. Dia significa separar, gnose é conhecimento, ou seja, é o conhecimento de separação, a classificação a partir da separação de indivíduos que foram definidos como diferentes. Ora, se você tem como separar indivíduos, existe também um critério para agrupar indivíduos. Então, os agrupamentos, os elementos de agrupamento terminam formando o que a gente chama de classificação. Né? Então, a classificação, resumindo tudo isso, são as técnicas de separar, né, e de agrupar indivíduos de acordo com critérios estabelecidos. Ok? A sistemática, então, e a taxonomia são ciências, né, da classificação dos organismos vivos. O estudo dos tipos e diversidade dos organismos, né, incluindo a sua filogenia, ou seja, as relações de parentesco que eles têm, é chamado de sistemática. E a taxonomia é o estudo da classificação, da nominação, é o que dá as normas e os princípios de classificação dos indivíduos. Logicamente, a classificação é a ordenação dos organismos em grupos com base em parentesco, semelhança morfológica ou outras semelhanças, como é o caso do DNA, né, que a gente está utilizando muito, e, logicamente, a sua hierarquização. E a hierarquia, nesse caso aí, é a ordenação em, em grupos, né, mais abrangentes ou menos abrangentes. Ah, os tipos de classificação. Você pode ter classificação do tipo artificial, que baseia-se num número reduzido de caracteres, né? Tipo, a cor do bicho. Vamos classificar todos os bichos da cor preta. Todo bicho que é preto é parente. Isso é a classificação super artificial, né? Porque vai utilizar somente um caractere. Tá bom, então vamos tentar usar uma característica melhor. Todos os indivíduos aquáticos são parentes? Nem todos. A gente sabe que tem peixes, tem insetos, e o grau de parentesco dele, logicamente, todos os seres vivos têm algum grau de parentesco, mas quando a gente pensa em parentesco mais imediato, em grupos mais imediatistas, menos abrangentes, você não vai ter um parentesco fiel. Linneu considerava que a natureza existia um número de espécies constante e inalterável. Isso o impulsionou, né, a tentar criar um sistema de classificação. Tá? Isso foi chamado de fixismo. Antes, a classificação, né, que era extremamente artificial, e aí as tentativas do Linneu parece que foram as que foram mais próximo do que a gente tem hoje em dia, né? E todo o sistema que a gente tem é derivado do sistema lineano, eram sistemas artificiais, como o sistema do Aristóteles, que a gente vai ver um pouco mais à frente. E já a classificação natural baseia-se no número maior de caracteres. Essa classificação ela deriva do aperfeiçoamento da teoria da evolução, né, escrita por Charles Darwin, né, e, logicamente, foi apoiada depois pela teoria da hereditariedade cromossômica baseada em DNA. Tá? Então, na classificação de Aristóteles, ele agrupava os organismos, né, da forma que fazia sentido para eles. Por exemplo, ele chamava de enaima os indivíduos que tinham sangue e anaima os indivíduos que não tinham sangue. Sangue na concepção do período dele, né, da era clássica da Grécia. Os indivíduos quadrúpedes e vivíparos, por exemplo, ou seja, os indivíduos de quatro patas e que pariam um indivíduo inteiro, eram chamados de eram os quadrúpedes, as bestas, né, eram chamados de bestas.
As aves eram todos os indivíduos que voam. Os quadrúpedes e ápodes eram os herpeton, né? Que depois foi dar origem aos répteis e anfíbios. Né? Ou seja, eles também eram quadrúpedes, também eram indivíduos terrestres, mas se pusessem ovos, né? Ele não poderia ser considerado uma besta. E todo bicho que vivia na água era peixe. Qual é o problema dessa classificação? Ela é muito, muito, muito superficial. Por exemplo, existem indivíduos, né, que a gente considera quadrúpede vivíparos, né, são os mamíferos, seriam, as bestas seriam equivalentes aos mamíferos de hoje em dia. Esses indivíduos podem, né, tem grupos dos mamíferos que são voadores, né, como é o caso dos morcegos. Os morcegos são mamíferos, possuem pelos, possuem glândulas mamárias, dois côndilos occipitais, né, na base do crânio, então eles são mamíferos. Mas, nessa classificação aristotélica, eles são chamados de aves. Esse erro, inclusive, foi parar na Bíblia, não porque a Bíblia estava errada, mas porque a forma de escrever, né, na época da Bíblia, né, e o conhecimento científico, o conhecimento geral científico da época, era o conhecimento do povo grego, né, que dominava o grande, né, daquela região ali do Oriente Médio e Mediterrâneo. O, como o povo grego escrevia que morcego era ave, isso foi parar na Bíblia, que foi escrita primeiro em grego, né? Aí você vai ter vários nomes gregos na Bíblia, como Deuteronômio, como Êxodos, como Apocalipse. E aí, logicamente, quando foi feita a tradução, as pessoas que traduziam os textos bíblicos devem ter tido muita dificuldade, principalmente porque a maioria não era cientista. E terminaram por não fazer, né, não alterar essa classificação dos morcegos. Tem lá, para quem tem curiosidade, está lá no Levítico, se eu não me engano, no versículo 11. Outra coisa que pode estar errada aí, como os peixes, as baleias, golfinhos e outros mamíferos chamados cetáceos, o peixe-boi, né? Todos eles aí nessa classificação estariam como peixes. E na verdade eles têm um parentesco maior com as bestas, que são os quadrúpedes vivíparos. Afinal de contas, é, esse agrupamento aí é um agrupamento artificial que não leva em consideração que esses indivíduos, apesar de viverem na água, têm pulmões, né, e não brânquias aparentes e opérculo e todas as coisas que a gente usa para classificar os peixes. Bem, a naima, então, são os indivíduos que não teriam sangue, né, na classificação aristotélica. O sistema de Aristóteles, ele chamava moluscos, né, de Maláquia, os malacostráceos de Malacostraca, os insetos de Entoma e os Ostracodermata, os testáceos. John Ray, então, foi o primeiro biólogo a ter um conhecimento moderno dessas espécies e classificar algum desses grupos, né? Recuperando essa classificação de Aristóteles para algo mais moderno. Bem, no sistema lineano, né, através da obra Sistema Naturae, ele lançou as bases reais para classificação e nomenclatura moderna. Né? E aí ele dividiu, né, ele aproveitou essa classificação aristotélica de Enaima e Anaima, né, e dividiu Enaima em mamália, aves, anfíbia e piscis, né? Um agrupamento bem parecido com o de hoje, né? E esse agrupamento era um agrupamento gradista, ou seja, ele entendia que existia uma espécie de aprimoramento à medida que os indivíduos saíam de peixes e iam em direção a organismos mais complexos, como mamífero, isso era um avanço, né, na evolução do animal. Anaima, então, são os insetos, né, com todos os indivíduos articulados dentro de insecta, né? Quer dizer, insecta quer dizer que tem um corpo segmentado. E vermes, todos os indivíduos que tinham um corpo mole. Tá? A classificação ganha um pouco mais de modernidade em Cuvier, né?
em 1829, dividindo os animais em 4 ramos. Pela primeira vez é utilizado, então, o termo vertebrata, né, para os indivíduos com vértebras, com esqueleto ósseo, tá? Colocando aí, então, mamíferos, aves e répteis. O outro grupo era o molusca, dividido em cefalópodes, pterópodes, gasterópodes, acéfalos e braquiópodos e cirripédios, sendo que aí também tem um pequeno erro, já que cirripédia faz parte de crustáceo, tá? Vocês viram lá em vertebrados, invertebrados 2. Continuando a classificação de Cuvier, ele dividiu em articulata os indivíduos que antes lá estava chamado de insecta, lá em Linneu, em Annelídea, apesar de Annelídea estar lá em vermes, né? Crustácea, aracnídea e insectos, tá? E zoófito ou radiata, os indivíduos que tinham corpo radial, né? Ou que eram microscópicos, aí com equinodermes, que eram os indivíduos eram as estrelas do mar, intestinais, acalefas eram as águas vivas, intestinais eram os vermes. E pólipos são as anêmonas e hidras, e infusórios eram os protozoários, os indivíduos de células animais, mas com tamanho reduzido, né, unicelulares. A partir do século XIX, a anatomia e a classificação foram assunto de grande interesse de muitos sistemas propostos por Lamarck, né, Locrat, Owen, Agassiz, Darwin, Haeckel, que esboçaram então as principais linhas de classificação da zoologia utilizada até hoje, como já anteriormente mencionado. Tá? Essa é uma classificação também muito próxima da atual, né, classificação de Claus, né, onde ele, em 1868, dividiu em protozoa, em risópoda e infusória, né, selenterados, que eram as esponjas e os quinidários, né, os poríferos e quinidários, equinodermata, né, muito próximo do que a gente tem hoje, com cistoide, blastoide, crinoide, asteroide, equinoide, holoturoide e enteropneusta, sendo que, por exemplo, asteroide são as estrelas do mar, equinoides são esses ouriços aí, como tem esse mostrado aí nesse desenho, holoturoides são os pepinos do mar, e aqui vermes dividido em plateumintes, como os vermes chatos, nemateumintes, que hoje foi dividido em nematoda e nematomorfa, que são os vermes redondos. Na verdade, não é redondo, era um corpo cilíndrico, né? Rotíferos são indivíduos, são os rotíferos atuais, que são indivíduos microscópicos, né? São os menores animais pluricelulares, né? E Annelida, né, as minhocas poliquetas e as sanguessugas. Artrópoda, dividida em crustácea aracnoide, miriápoda e hexápoda, né? Crustáceas são os camarões, caranguejos, aracnoides são os aracnídeos, como aranhas e escorpiões. Miriápoda tem aí tanto as lacraias quanto os piolhos de cobra, né? Que são os diplópodes e quilópodes. E hexápoda, os indivíduos de 4 patas, que são os insetos, né? Equivalente a insecta. Moluscoide é dividida em briozoa e braquiópoda, são indivíduos parecidos com molusco, mas não são moluscos. E no filo molusca, lamellibranquiata, né, que tem as brânquias de lamela, que são as lesmas marinhas. Escafópoda são os escafópodes, né? Gastrópoda são os gastrópodes, como o caramujo, o caracol, os búzios. E cefalópodes são os indivíduos com os pés na cabeça, que são as lulas, os chocos e os polvos. Tunicata faz parte de Chordata, né? Mas aí ele está fora, né? Está fora do grupo, do outro grupo que agrupa Chordata, né? Como Tetioide e Taliácea. E Vertebrata, né? Ainda não existia o agrupamento Chordata, né? Agrupando Piscis, anfíbia, reptília, aves e mamália.
Para fins didáticos, essa classificação de Claus é a que foi mais utilizada, inclusive até hoje a gente utiliza isso, né, na divisão de capítulos da maioria dos livros, tá? Mas existe aí algumas coisas que a gente tem que considerar. A Pisces, por exemplo, quando você vai atrás da abordagem filogenética, todos os outros grupos estão dentro de Pisces, tá certo? Mais precisamente dentro, né, de Osteicte. E aí a gente, quando for estudar, for usar o método filogenético, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Guarde essa informação e nos capítulos futuros a gente vai entender por que eu estou falando isso agora. Então, na classificação moderna, a partir de 1920, a teoria da hereditariedade cromossômica teve grandes avanços, né, com a molécula de DNA descoberta através de microscópio eletrônico. A bioquímica, os trabalhos utilizando eletroforese para determinar relações filogenéticas, ou seja, as relações de parentesco, foram muito utilizadas a partir de 1960. Hoje ainda tem algumas pessoas que utilizam trabalhos assim, mas já está um pouco em desuso, já que o uso de DNA é mais preciso e consegue gerar um número de dados muito maior, né? É a chamada genética ou biologia molecular, né? Hoje é a principal base, juntamente com a morfologia, é uma base muito interessante para a classificação dos organismos. E os objetivos da taxonomia moderna é tentar produzir um sistema de classificação o mais fiel, né? A gente chama verossimilhante possível, utilizando as características de DNA, de comportamento, de, de morfologia, para que consiga se estabelecer as relações dos indivíduos atuais, né, com os ancestrais em comum entre as espécies. Tá? E aí, então, a gente precisa entender o conceito de espécie, né? Espécie, então, vai ser um grupo de organismos, espécie tipológica, um grupo de organismos que os indivíduos são membros de uma espécie suficientemente em conformidade com propriedades fixas ou direito de passagem. Como seria uma espécie tipológica? Ora, quando eu descrevo uma espécie, eu descrevo um conjunto de características que qualquer indivíduo que que atende aquelas características, tá certo? Ele vai ser considerado uma espécie tipológica, ou seja, vai ser considerado um indivíduo pertencente àquela espécie. E ali a gente vai chamar, né, aquele indivíduo que foi utilizado para fixar essas características é a espécie tipo, tá? É o espécime tipo, melhor dizendo. Isso gera uma série de problemas. Por exemplo, quando às vezes o bicho pode ter características externas que são muito semelhantes a de outro animal e as características internas serem diferentes. Na minha tese de doutorado, por exemplo, eu analisei um animal, um peixe, chamado Atherinella brasiliensis, que, segundo o paradigma científico atual, ele existia desde a Venezuela até o sul do Brasil. Tá? Existiam pequenas variações, mas, no geral, ele atendia às características tipológicas, ou seja, ele tinha o direito de passagem, o direito de ser chamado de Atherinella brasiliensis. Só que, analisando toda essa amplitude de distribuição, vendo as características ambientais, eu fui fazer algumas análises, dentre elas a análise osteológica, e utilizando as técnicas de diafanização para poder acessar as características ósseas desses animais, eu percebi que os ossos de alguns indivíduos eram diferentes. Por exemplo, os ossos dos indivíduos da Amazônia são levemente diferentes dos indivíduos do Nordeste. Mas os da Amazônia e do Nordeste são bastante diferentes, por exemplo, dos indivíduos do Rio de Janeiro, que são os indivíduos da espécie tipo, tá? Que era a Terinella brasiliensis, foi designada a partir de um indivíduo do Rio de Janeiro. Daí, os indivíduos do Rio de Janeiro eram levemente diferentes dos indivíduos do Rio Grande do Sul, por exemplo. Tá certo? E aí, então, eu consigo estabelecer mais ou menos as relações de classificação entre os indivíduos que estão sob o mesmo nome de Atherinella brasiliensis. Por exemplo, os indivíduos do Nordeste e do Norte são
levemente parecidos, os indivíduos do Sudeste e do Sul são parecidos, mas esses dois aqui são diferentes entre eles. Então, no mínimo, a gente tem aqui 4 espécies, tá? Sendo que 2 no norte e 2 no sul são mais relacionadas. E aí tem uma série de outros fatores que, quando a tese for homologada, né, eu vou passar para vocês. Né? Melhor dizendo, o artigo for publicado, eu vou passar para vocês. Tá bom? Continuando. Espécie biológica, então, são grupos de populações naturais realmente ou potencialmente intercruzantes, que são reprodutivamente isoladas de outros grupos tais como este. Então, essa é um conceito que é o conceito mais amplamente utilizado, mas como eu havia falado, ele é um conceito. Isso, pessoal, serve, esse conceito de espécie biológica, ele serve para nós organizarmos, né, o nosso conhecimento. A ciência, ela não tem a capacidade de gerar uma lei e mudar a natureza. A gente escreve ciência tentando entender a natureza. A gente investiga e tenta entender. Eventualmente, uma ou outra coisa pode cair em desuso. A espécie biológica, ela está sendo, né, que é baseada, né, ela é suportada nas teorias de May, Dobzhansky e Huxley. Ela tem sido não substituída, mas assim, perdido o seu uso para espécies evolutivas, onde a gente entende como espécie as linhagens, tá certo? As linhagens evolutivas, né, dos organismos. Então, quando você consegue perceber que aquele indivíduo ele teve uma separação em algum momento de um outro conjunto de indivíduos, mesmo que eles sejam bastante parecidos, essa linhagem nova pode ser considerada uma espécie nova, desde que ela consiga juntar caracteres morfológicos ou moleculares, né, ou seja, de DNA, suficientes para se separar. Né? Então, em algum ponto da evolução, alguns dos membros podem se divergir, né, da população principal e evoluir para uma subespécie. Esse evento, né, a gente vai chamar de vicariância, né, a derivação de uma espécie para outra. Tá? Chamada cladogênese. Espécies ecológicas, então, são definidas por seus nichos ecológicos, ou seja, em cada conjunto, né, de nichos ecológicos, de propriedades bióticas e abióticas, onde aquela espécie está inserida, como é o caso dessa espécie que eu dei exemplo para vocês, que ocorre desde a Venezuela até o Rio Grande do Sul, em cada ponto, em cada estuário onde ela ocorre, ela tem um conjunto de parâmetros que são levemente diferentes dos indivíduos que estão mais ao norte e dos indivíduos que estão mais ao sul. E esse conjunto de parâmetros pode, sim, gerar mutações diferentes do que nos demais, e ir separando gradualmente as linhagens, dando origem a novas espécies. Né? Espécie fenética. Uma espécie fenética, então, vai ser um conjunto de organismos que se assemelha um com o outro, né, que são distintos de outros conjuntos. No entanto, as classificações fenéticas, ela pode não concordar com a filogenética, porque ela às vezes, ela conta apenas as características sem relação direta com o ancestral. Né? Então, aqui a gente está mostrando uma classificação filogenética, mostrando uma filogenia aí, ó, desde dos ancestrais aqui, dos vertebrados, ele vai dividindo cada uma linhagem dessa daqui. Ó. Quando a gente estuda filogenética, a gente estuda toda essa linhagem. Entendendo? Como eu falei para vocês, no ponto de vista filogenético, né, e não no ponto de vista gradístico, todo mundo que sai desse ancestral aqui, ó, tá certo? Está dentro de Pisces. Olha aqui, ó. Aqui tudo é gnatostomata, é peixe. Peixe, ou seja, vertebrado de mandíbula, tá? Vertebrados com mandíbula, são mandibulados aqui, ó. Aqui, todo mundo aqui é cordado, melhor dizendo. Aqui é cordado, aqui é mandibulado,
tá certo? Aqui é peixe, tá? Sendo que aqui tubarão também, como mandibulado, também é um peixe, né? E aqui a gente tem, bem aqui assim, os sarcopterídeos, são os peixes de nadadeira carnosa. Eles dão origem aos peixes de nadadeira carnosa e aos tetrápoda, incluindo aqui, ó, anfíbia, reptília, aves e mamália. Olha o que é interessante aqui. Dentro, aqui, ó, você tem aqui, vem aqui essa árvore, esse ramo, como se fosse um galho, e ele divide aqui, ó, anfíbio para cá, né? E répteis para cá. Olha só. Nossa ancestralidade, ela vem a partir de répteis. Então, aqui em répteis, ele dá origem a esses três ramos aqui, ó. Répteis, os répteis atuais, os lagartos, as aves e os mamíferos. Logicamente, o mamífero se separou muito longe aqui, ó, bem no comecinho, praticamente, né? E a gente vai recapitular isso daí ainda, quando a gente for ver a filogenia deles. E a partir daqui, ó, aqui ainda existia aqui dinossauro aqui. Dinossauro foram extintos? Não, as aves são os dinossauros atuais, tá? A gente vai recapitular tudo isso adiante. Aqui, só reforçando aqui aquele algo parecido com aquele cladograma, só que um pouco mais restrito. E aí você consegue ver aqui, ó, sarcopterídeos aqui, ó, nó 1, né? Nó 1 aqui, ó, com condrictes aqui, esse nó 1 aqui são os gnatostomados, tá? Aqui, ó, condrictes, teleostome. Dentro do teleostome, o acantóide já saiu também, ó, já foi extinto. E osteíctes. Osteíctes significa o quê? Ostei, osso. Ictis, peixe. Peixes ósseos, tá? Agora, qual é a parte interessante? Aqui, ó, dos peixes ósseos tem o Actinopterig. Actino significa, né, raio. Pterig, nadadeira. São os peixes de nadadeira finite ray fishes. Peixe de nadadeira raiada, porque aqui em inglês é ao contrário mesmo. Aqui, ó, lobed fin fish, peixe de nadadeira lobada, ou nadadeira carnosa, uma nadadeira que tem o osso dentro com músculos, tá? E four-legged vertebrates, ou seja, vertebrados de quatro patas. Pessoal, não quero parecer desrespeitoso, mas você é um vertebrado de quatro patas. Você tem dois braços e duas pernas, tá? Assim como os outros vertebrados, de quatro patas, assim como os outros tetrápodas. E então você está dentro dessa linhagem de peixe de nadadeira carnosa. Ora, se já era difícil para algumas pessoas engolir que o homem veio do macaco, acreditar que veio de peixe ainda é mais difícil, né? Pois é. A gente não escolhe os parentes que tem, a gente só nasce. Tá aqui, pessoal. Esse daqui é um sarcopterígeo, tá? Gênero Latiméria, é o chamado selacanto. Olha só, ao contrário da nadadeira de uma tilápia, de um tambaqui, que é só o raiozinho aqui grudado, ele possui tipo um bracinho aqui e a nadadeira aqui, ó. Uma perninha aqui, uma nadadeira aqui. E esses outros órgãos, ele nem tem, a gente nem tem mais, e nem muito menos esse rabão aqui, tá? E aqui, ó, dentro desse grupo aqui, tinha os dipnóicos, né? São os peixes pulmonados. Esse aqui não é pulmonado. Tem aqui, ó, sua guelra aqui, ó, opérculo com a branquiazona. E aqui, ó, vertebrados terrestres, mamíferos, répteis, anfíbios, aves e etc. Bem, saindo então dessa parte aí da filogenia, a gente volta aqui para questões envolvendo a espécie. Híbrido é quando você tem indivíduos de espécies diferentes gerando um ser completo, ou seja, a separação entre as duas espécies, né, não é muito grande. Mas isso daqui na natureza acontece? Não. Então, o ambiente lá onde se define aquela espécie biológica, ele é um ambiente natural. O leão é africano, o tigre
é asiático, ali da região da Índia, tá? Então, um cruzamento de um leão com tigre não vai acontecer. Mas caso aconteça em ambiente artificial, né, às vezes até induzido pelo homem, você vai ter um híbrido chamado ligre, ou liger. Quando você cruza um tigre macho com uma leoa, vai sair essa monstruosidade aqui, que é o Tigon, ou tigreão, né? Você vê aqui, causa um dos problemas genéticos dele, ele perde um dos genes que regula a parada do crescimento, né? Então o bicho cresce, cresce, cresce até morrer. Então a gente vai ver aqui agora o sistema hierárquico. O sistema hierárquico é uma estrutura sistemática da classificação zoológica formada por sequências de classe, ou seja, conjuntos em níveis diferentes. Aquela história que a gente tinha falado lá da hierarquia de classificação. Então, esses níveis são diferentes em cada classe, exceto na mais baixa, inclui uma ou mais classes subordinadas. Então, aqui a gente está do mais abrangente para o mais restrito, o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, que os tios lá do segundo grau ensinaram para vocês, né, para decorar isso daí, o chamado Ré, Fi, Có, Fá, Gé, né, que é uma forma de você decorar aí, uma técnica mnemônica para decorar essa sequência. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, os reinos, né? Antigamente, bem antigamente, se classificava somente animal e vegetal, depois animal, vegetal e mineral, depois, né, uma classificação um pouco mais antiga, eu não lembro de quem é essa classificação, classificava em Monera, Protista, Fungi, Metáfita e Metazoa, desculpa, e a partir do trabalho de Lynn Margulis, de 2001, né, foram definidos os chamados 5 reinos, e essa é uma classificação mais atual, né, que a gente tem, onde você tem o reino bactéria, protista, animais, né, ou animalia ou metazoa, fungi e planta. Né, aqui 1, 2, 3, 4, 5. O reino, né, tem as hierarquias taxonômicas, ou sub-hierarquias, ou hierarquias intermediárias, são chamados sub-reino, ramo, seção, divisão, superfilo. O filo, né, o subfilo e a superclasse. A classe vai ter subclasse, infraclasse, corte, superordem. A ordem vai ter a subordem, infraordem, superfamília. E aí, a partir daqui, pessoal, você vai ter as chamadas terminações. Em superfamília de animais, a terminação é a oidea. A família vai ter ide, né? Subfamília ine, tribo ini, subtribo e ina. O gênero pode ter um subgênero, mas, por exemplo, alguns grupos não adotam mais isso, né? E a espécie pode ter subespécies também, mas isso daqui é o que a gente chama de raça. Por exemplo, cada raça de cachorro é uma subespécie da espécie Canis lupus, tá? Ou seja, o cachorro e o lobo são indivíduos da mesma espécie, tá? Só que de raças, tá certo? De subespécies diferentes. Esse daqui, pessoal, é um exercício que vocês podem fazer colocando o nome dos animais vertebrados e invertebrados à parte. Isso aqui era um exercício que eu fazia no quadro com os alunos, fazendo uma lista e colocando, fazendo a colocação dos indivíduos aqui. Eu usava, né, uns adesivos e tal, então não dá para fazer aqui numa aula online, infelizmente. Talvez se eu descobrir uma tecnologia para fazer isso, no futuro eu posso tentar replicar isso com vocês. Tá? E aqui a gente vai ter uma série de exemplos, né, retirados do livro do Barnes de classificação. Né? Aqui não tem muito o que explicar, é só ler aí até o final. Tá? Eu vou passando aqui devagar para vocês verem, e aí, como essa aula é gravada, se precisarem fazer alguma anotação e tal, mas não precisa, tem aqui, tanto tem no livro também, vocês vão só dar uma pausa no vídeo que conseguem aí anotar e entender como é que são essas classificações. E uma das coisas interessantes é vocês perceberem
as terminações em cada um dos táxons que são mencionados aqui. Entendendo? Olha, rotífero aqui, ó. A lombriga, búzio, aí é uma vieira, um polvo, minhoca achatada, uma lagosta. Olha o danado do potó, abelha, estrela do mar, um cefalocordato, cavalo marinho, uma ranzinha, uma iguana, que o pessoal chama aqui de camaleão, ema, uma zebra. Aí tem um exercíciozinho no final, tá? Esse é um exercício só para revisar mesmo, classificar as principais categorias taxonômicas dos animais abaixo. Vocês podem pegar cada nome desse daí e jogar no site desses buscadores, como o próprio Google mesmo, e aí é provável que apareça no Wikipedia ou em qualquer outro site a classificação desses animais aí. Tá bom? Por hoje é só, a aula fica por aqui. Tchau.